Bem-vindos à Masterclass do Causa Clareza, uma parceria da Fester com o Thiago Latorre. E antes de passar a palavra para o Thiago, eu queria deixar um recado bem rapidinho. Aqui na Fester, a gente acompanhou centenas de times de marketing nos últimos anos e eu posso te garantir que quase todos eles sofrem muito na hora de produzir o seu planejamento de marketing anual. E foi pensando nisso que a gente se juntou com o Thiago Latorre, uma das maiores referências de marketing do país, para produzir e disponibilizar para você, de forma gratuita, essa Masterclass que, olha, é uma baita guia para te ajudar a produzir o planejamento estratégico do seu time. Mas o motivo da minha participação aqui nesse vídeo é bem rapidinho, eu quero deixar só 2 recadinhos para você. E o primeiro é que, mesmo tendo acesso a esse conteúdo incrível do Thiago, a gente sabe que pode ser extremamente complexo criar um planejamento estratégico do zero, e isso pode prejudicar e muito os resultados do seu time. Agora imagina sair desse Masterclass e poder aplicar tudo que você aprendeu aqui junto com o Thiago Latorre do seu lado. Esse é um produto que custaria dezenas de milhares de reais por aí pelo mercado, e a gente conseguiu se juntar com o Thiago para oferecer isso para você por uma fração desse preço, em condições imperdíveis. Então não perca essa chance de contar diretamente com o Thiago para criar um planejamento estratégico que realmente funciona, com objetivos direcionados para levar o seu time de marketing para o próximo nível. Acesse o QR Code aqui na tela para ter mais informações e não deixe essa oportunidade passar. Eu quero lembrar para você que são vagas extremamente limitadas, até porque é o tempo do Thiago que está disponível aqui para vocês. O segundo motivo é que eu quero colocar todo o time da Fester à disposição para ajudar o seu time a ter mais eficiência e velocidade na produção de suas peças de design, copy e motion. A gente sabe que não basta ter um planejamento estratégico incrível se você não puder contar com bons parceiros para ajudar a executá-lo. Então, entre em fstr.co e agenda um papo com o nosso time para que a gente possa te mostrar como a gente pode produzir todas as suas peças na velocidade e no volume que seu time precisa para alcançar os resultados. É isso, bora para o Masterclass. Marketing é ansiedade vem disfarçada de produtividade. Eu também já vivi assim, de post em post para fazer, de lead para mostrar no final da semana, de calendário cheio, mas por dentro, puro desespero. A sensação constante de que estamos atrasados, de que precisamos fazer mais o tempo todo, mas que nós não estamos fazendo aquilo que nós sabemos que deveríamos fazer. Por muito tempo, eu achei que as pessoas simplesmente não ligavam para planejamento. Mesmo quando eu fazia listas e mais listas, as prioridades se perdiam. Mas com o tempo eu entendi. Planejamento sem consenso é só procrastinação. E estratégia não é você fazer uma lista de tarefas. É construir clareza junto com todos os envolvidos. Se você sente que precisa planejar melhor, que tem vontade de parar para pensar com calma, mas o dia a dia te atropela, essa conversa é para você. O marketing está vivendo um problema sistêmico. Não é exagero, não é desabafo, é dado. Desde 1996, o marketing é a área que mais perdeu espaço nos conselhos executivos. Isso não acontece por acaso. A gente vê isso todos os dias nas empresas. Você entra numa sala espelhada, TV no dashboard, gráfico colorido rodando na tela, e ninguém sabe dizer exatamente para onde está indo. O dia a dia virou um loop. Urgência atrás de urgência, briefings que mudam no meio, rebriefings, retrabalho do retrabalho. E o time tentando entregar, sabendo que não está entregando o que realmente importa. Segundo uma pesquisa da RD Station, 75% das empresas não alcançaram seus objetivos de marketing ou vendas. Ou seja, ou os objetivos estão mal definidos, ou a empresa sequer entende a sua realidade do mercado. E você sabe o que acontece quando não tem clareza. Cada pessoa corre numa direção, a energia se dispersa, e o plano, se existe, vira um arquivo que ninguém abre. O planejamento estratégico não é só uma formalidade, é uma coleção de boas ideias e muito menos um enfeite de slide. Ele é um mapa claro, consultável, prático, para que o time saiba para onde está indo, quando pretende chegar lá e como avaliar se ele está no caminho certo. Quando eu pensei nesse curso, eu não queria um conteúdo teórico, eu queria algo aplicável,
um modelo simples, direto e testado em campo. Eu queria mostrar que dá para fazer um planejamento estratégico de marketing, mesmo sem você ter um cargo alto, mesmo sem você ter um time grande. Isso eu aprendi ainda no meu primeiro estágio. Era uma emissora de TV, uma TV local, né, e as pessoas corriam de um lado para o outro. Elas tinham talento, elas tinham energia, mas elas não tinham direção. Lá ninguém nunca me pediu um plano, mas eu comecei a montar mesmo assim, porque essa falta de clareza atrapalhava as minhas entregas. Num caderno mesmo, na caneta azul, eu comecei a conversar com os donos ali de cada um dos programas e comecei a escrever o que era mais importante de entregar na visão deles, o que podíamos esperar. E com isso, o time já se organizou. No final de um ano de estágio, eles queriam me indicar para gerente, mesmo sem ter vaga, mesmo sem eu ter tempo de casa, porque a clareza, ela transforma o ambiente. E o mais importante, ela não precisa vir de cima. Talvez a melhor forma que a gente tenha de visualizar o que é um bom plano seja a gente olhar para onde o planejamento realmente é questão de sobrevivência, tipo no mato. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma modalidade esportiva chamada corrida de aventura. Nela você recebe um mapa, você recebe os pontos obrigatórios que você tem que passar, mas o caminho entre esses pontos não está marcado. Cada equipe escolhe a sua própria rota. Eles podem remar, pedalar, andar, escalar, não importa o quanto você corra. O que é importante é passar por todos os pontos juntos e, claro, fazer isso no menor tempo do que as outras equipes. Tem gente que simplesmente sai correndo e logo depois está exausto, desidratado e perdido. Outros times já são mais lentos, mas com uma boa navegação. Eles chegam primeiro. Nessa metáfora, né, da corrida de aventura, eu queria te contar uma história. Eu fiz um curso para navegador de corrida de aventura, mesmo eu não sendo um corredor ou nunca tendo isso. E aí, imagina que situação. Na prova final, né, desse curso de navegação, tinham 3 equipes ali, 3 duplas, na verdade, e a minha dupla era essa amiga minha, que é nutricionista esportiva, ela estava fazendo também esse curso, para poder indicar e acompanhar os clientes delas, né. E aí olha só, a gente passou a noite, né, mapeando os pontos, traçando a rota que a gente ia fazer e tudo mais. A gente chega lá, tem uma outra equipe super profissional, os caras atléticos, de coletinho de corrida, todos prontos, sabe, assim, eles já contando história, que eles tinham ido para não sei que país fazer essa corrida, não sei o que lá. A hora que dá a largada dessa prova, né, essa prova de final de curso, eles saem correndo para a direção errada. E aí bateu aquela dúvida na gente, né, a gente que era amador, que estava ali só por brincadeira, olhando o mapa que a gente tinha traçado. Essa minha amiga, ela já estava desesperada, ela falou: "Não, a gente precisa correr para o outro lado, olha lá, eles estão correndo para o outro lado e tal". Aí a gente falou: "Calma, respira, você fez esse plano, eu fiz esse plano, a gente tem certeza do que a gente colocou aqui, né, vamos seguir o nosso plano". E no final, a gente estava certo, tá. Essa equipe, que ela era mais profissional, eles tinham muita ansiedade, eles estavam contando só com a velocidade deles, e eles saíram correndo para o lado errado. No final, a gente chegou junto, tá, praticamente junto, por minutos de diferença, mas o meu ponto é, quando você tem um navegador, né, quando você tem alguém neutro que está tomando conta da sua rota, o jogo muda. O marketing, ele não precisa de mais agilidade, ele precisa de mais direção, ele precisa de mais navegadores. O navegador, ele não é o chefe, ele é quem segura o mapa, ele é quem dá contexto antes da corrida, ele é quem alinha, quem sabe que clareza segura o time quando o terreno muda. E esse curso é para você que quer assumir esse papel, o papel de navegador. E a partir daqui a gente vai começar o treinamento. Mas primeiro eu queria falar o que mais trava o planejamento. Quais são os erros que impedem o plano de virar prática? É o que a gente vai ver agora. Aprendendo a não se perder. Tem uma coisa que a experiência ensina rápido. Não é você saber o que fazer que salva um projeto. É você saber o que não fazer. E a maioria dos planos falham, não porque a equipe não sabe trabalhar, não porque faltam boas ideias, nem por falta de ferramenta. Eles falham por erro de estrutura, por falhas sutis, lá no começo, na cultura e na hora de planejar. A gente vê isso de perto na corrida de aventura.
Tem uma série chamada The World's Toughest Race, onde é um reality show sobre isso. E lá um time super treinado, na principal corrida do mundo, experiente, rápido, saiu correndo, na verdade nadando na largada, confiante. Hora depois eles estavam exaustos, eles estavam ganhando, eles estavam em primeiro lugar, né? Mas os outros times que mantiveram consistência, se mantiveram hidratados, né, se mantiveram no ritmo e com o rumo certo, ganharam e passaram na frente. Porque correr sem direção só vai te levar para o lugar errado mais rápido e vai te cansar. Por isso, antes da gente falar das ferramentas, a gente precisa falar das armadilhas. Esses são os 5 erros mais comuns que eu vejo no planejamento estratégico. Algum deles você já deve ter vivido, outros talvez você nem tenha notado. O que eles têm em comum? Eles parecem pequenos, mas eles travam tudo. Confundem o time, cansam a liderança e geram um plano que nasce bonito, mas morre na execução. A gente vai olhar para cada um deles agora, para que você não caia neles de novo e nem deixe o seu time também cair nessas armadilhas. Erro 1. Ter dono ou não ter dono. Um planejamento estratégico é como um mapa. Ele serve para guiar todos pelo mesmo caminho. Na hora de desenhar essa rota, existem várias abordagens possíveis. Uma das mais comuns e também as mais problemáticas é o modelo top-down. Uma única pessoa, geralmente o líder, constrói o planejamento sozinha e depois apresenta ao time, como se fosse uma entrega final. Qual que é o problema? É que assim como numa corrida de aventura, esse mapa vai ser seguido em movimento, com cansaço, com dúvidas, decisões urgentes pelo caminho, e o líder não pode estar lá para tomar todas essas decisões. Se quem está na trilha não participou da construção, se as suas preocupações não foram consideradas, o desânimo aparece rápido. O resultado é previsível: desalinhamento, atritos, cada um seguindo o próprio plano. Como se o gestor tivesse criado uma estratégia no papel e tentasse empurrar goela abaixo da equipe. Simplesmente não funciona. Agora, o oposto também é verdade. Se nós optarmos apenas pelo bottom-up, jogando o desafio no colo do time, né, e perguntando para onde vocês acham que a gente deve ir, o que acontece? Cada um aponta numa direção. O grupo trava, perde tempo precioso e quando finalmente chega num consenso, ele é diluído, genérico, no caminho mais neutro possível, sem ousadia, sem diferencial, sem vantagem competitiva. E é por isso que nas corridas de aventura existe o papel crucial do navegador. No mundo corporativo, esse papel tem nome: facilitador. Essa é a pessoa responsável por organizar o processo de planejamento. Não é quem define tudo, mas é quem orquestra as visões, identifica os pontos de convergência e desenha o plano em nome do grupo. O primeiro passo prático e o maior erro que você pode cometer é não definir um facilitador. Esse facilitador tem que ser alguém neutro, respeitado, com escuta ativa dentro da equipe. Essa pessoa vai ser responsável por reunir as opiniões e consolidar um plano de ação compartilhado. Sem isso, o mapa pode até estar bonito, mas ninguém vai seguir junto na hora que o bicho pegar. Erro 2. Confundir mapa com bússola. É muito comum a gente ouvir as palavras planejamento e estratégia como se elas fossem sinônimos. Mas elas não são a mesma coisa, e misturá-las é um erro que trava todo o processo. A estratégia é a bússola. Ela define a direção, os pontos de chegada e o porquê do caminho. O planejamento é um mapa. Ele organiza como nós vamos chegar lá, com as rotas, recursos e prazos. Imagina se no meio da corrida de aventura, um dos times começa a desenhar a trilha no papel e alguém pergunta no meio do caminho: mas será que a gente realmente devia estar nessa corrida? Será que a gente quer chegar no final dela? Isso vai paralisar tudo. É por isso que a estratégia ela precisa estar definida antes de começar o planejamento. Não dá para a gente fazer os dois ao mesmo tempo, porque o plano ele só faz sentido se a direção estiver clara. E essa clareza muitas vezes não está documentada. Em pequenas e médias empresas, é comum a estratégia estar na cabeça do fundador, do CEO, né? Ou nas grandes empresas é ainda pior. Ela está fragmentada
em várias interpretações dentro da equipe. Por isso, o momento do planejamento, ele é uma ótima oportunidade para a gente fazer uma pausa e se perguntar: será que a nossa estratégia ela está clara mesmo? E se a resposta for não, talvez a hora de voltar um pouquinho no tabuleiro seja agora. Trazer gente experiente, participar de eventos, conversar com clientes, contratar consultorias, ou seja, alimentar a visão estratégica da empresa. E vale lembrar também que a gente tem níveis de estratégia. Então dá uma olhada nesse conceito aqui, porque ele é muito importante e interessante. Tá? O marketing se relaciona com diferentes níveis de estratégia, mas tem momentos diferentes e pessoas diferentes para a gente lidar com esses níveis. O primeiro nível desses é o mais basal, né, e é o mais direcional da empresa, é o nível da estratégia corporativa. Ele tenta responder à pergunta: em que mercados nós vamos competir? Tá? Só para a gente ter um exemplo, nos anos 2000, a Amazon era uma loja de livros online e hoje ela é uma holding de tecnologia. Em algum momento da empresa, alguém teve que decidir em migrar para cloud computing, entretenimento e tudo mais. Hoje, a Amazon Web Services é uma das principais frentes de negócio deles, né, mas precisou ter essa primeira clareza, essa primeira direção estratégica dentro da estratégia corporativa. Geralmente, quem cuida disso é o CEO, o conselho, né, e outros membros. O marketing pode ajudar com dados, com oportunidades, indicando alguns caminhos. Tá? Logo na sequência, a gente começa a segundo nível de estratégia, que é o de estratégia de negócio ou estratégia competitiva, que é o que mais me encanta. A gente responde como a empresa vai competir nesse mercado. E aí, essa habilidade já é totalmente, né, do marketing. A gente já tem autonomia dentro do marketing de trabalhar muito isso, aprovando com o CEO. Eu acho que um bom exemplo, tá, de estratégia competitiva, de posicionamento, de negócios, é a Apple. Tá? Nos anos 90, a Apple quase faliu, né, como fabricante de computadores, porque eles focavam basicamente em especificações técnicas. Quando você olhava os computadores da Apple, eles não tinham nada de diferente, até que eles resolveram lançar aquele Macintosh clássico, colorido, aquela campanha, né, e eles nesse momento mudaram a estratégia de mercado deles. Eles pararam de focar em especificações técnicas e passaram a focar no usuário, né. Isso depois até mudou o nível anterior, mudou a estratégia corporativa. Eles deixaram de fazer só computadores e começaram também a fazer aparelhos pessoais, né, como o iPhone, por exemplo, e o resultado a gente sabe. Hoje é a marca mais valiosa do mundo, todo mundo conhece esse case, mas ele começa, né, na estratégia competitiva, em definir qual que é o diferencial daquela empresa, tá. E, por último, a gente tem a estratégia de mercado mesmo, né, como que essa marca vai para o mercado, como que a gente vai ganhar mercado, tá. Um bom exemplo disso é a Listerine, tá. Então, nos anos 20, eu não sei se você sabia, mas a Listerine era um desinfetante vendido em clínicas, né, e as vendas eram baixas, assim. Em algum momento, alguém lá decidiu focar em só um problema do consumidor, em um diferencial, e eles inventaram o termo halitose, né, como um problema social, mau hálito. E o Listerine virou a solução para isso, tá. Então você imagina, você falando dentro da empresa, né, enquanto profissional de marketing: "Não, não, a gente vai parar de focar e vai deixar de vender esse produto aqui como desinfetante de chão para clínica. Eu sei que ele é usado para isso, mas a gente vai falar, né, e a gente vai usar só esse diferencial, e é o diferencial da halitose". Eu imagino a revolução que isso foi, né, o trabalho que foi para aprovar esse foco, esse direcionamento, mas o resultado é que eles saíram de 7 anos de uma venda de $100.000 para $4 milhões, né. O produto não mudou, o que mudou foi a estratégia de ir para o mercado deles, né. Isso com certeza mudou não só a comunicação, mas os pontos de venda que eles trabalhavam e todos os P's ali do marketing. Então, o meu ponto aqui, nesses 3 níveis de estratégia, é que na hora de planejar, o foco não é a gente criar uma nova estratégia, é a gente lapidar o que já existe de certa forma na cabeça das pessoas, dentro da empresa, o que está acontecendo ali, e tornar essa estratégia operacional. Porque se a bússola ela estiver girando sem rumo,
né? Não adianta a gente ter um mapa que não vai servir para nada. Então, quando a gente começa a desenhar o plano, primeiro a gente vai fazer algumas checagens sobre a estratégia. Então, o erro número 2 é você começar a fazer o seu planejamento sem você revisar a sua estratégia antes, né? Agora, já o erro 3, ele tem a ver com planejamento, e é fazer um manual de 50 páginas em uma corrida, tá? Planejamento estratégico, ele é gostoso de fazer. Você senta, você começa a organizar todas as ideias, e no papel tudo parece fazer sentido, tudo parece que vai dar certo. O cérebro começa a liberar dopamina e te dá uma falsa sensação de controle. E é aí que mora o perigo. O planejamento, ele não é sobre você preencher slides. Ele é sobre você ajudar o time a tomar as melhores decisões no dia a dia. Se o plano ele for grande demais, complexo demais ou cheio de exceções, ninguém consulta. Imagina uma corrida de aventura e no lugar de um mapa prático, rápido de ser consultado, o time recebe um manual de 50 páginas. Você acha que no meio do cansaço, no meio da correria, alguém vai parar para rever e ler aquilo? É exatamente isso que acontece com os planos corporativos extensos. Eles ficam bonitos, mas não servem para nada. Um bom planejamento ele precisa ser simples, com clareza visual, consultável em no máximo 5 minutos, ou melhor ainda, lembrado de cabeça. Tá? Quando eu crio os planos, eu separo em 2 documentos. Primeiro, que eu chamo de livro de registro ou logbook. É um documento onde eu vou anotar todos os raciocínios, pesquisas, decisões e referências que a gente usou para chegar naquela conclusão. Ele é um documento que serve para futuros decisores, futuros gerentes, né, entenderem o que a gente estava pensando durante aquele processo. E também, o segundo documento, ele é o planejamento final, uma apresentação curta, objetiva, só com o que for absolutamente essencial para gerar clareza com todos os envolvidos. Eu aprendi isso na Escola Superior de Guerra, tá? Onde os planos nacionais eles têm mais de 300 páginas, mas até os presidentes ignoram as recomendações porque simplesmente ninguém lê ou não consegue entender tudo aquilo. Então, o planejamento bom, ele não é o mais completo, ele é o mais útil, tá? Não faça um plano para impressionar, faça um plano para acelerar a execução do trabalho. Que nos leva ao erro 4. Traçar uma rota que te prende ao invés de te guiar. O planejamento estratégico ele não é para ser um livro de regras. De novo, ele é para ser um mapa, uma hipótese do melhor caminho, baseada no que nós sabemos hoje. Mas muita gente trata o plano como se fosse uma lei absoluta. No papel, tudo parece perfeito, mas na prática, o time se depara com imprevistos, um recurso que não veio, um canal que performa pior que o esperado, uma oportunidade que surge do nada. E aí? Se o plano for rígido demais, ou na verdade, se a cultura de gestão for rígida demais, o time trava. Ou pior, segue o plano só para cumprir o combinado, mesmo sabendo que ele já não faz mais sentido. É a mesma coisa numa corrida de aventura, tá? Você pode ir lá e traçar a melhor rota, mas você pode chegar lá e ter um terreno alagado, pode ter um paredão de espinhos, você vai precisar desviar, você vai precisar tomar uma outra direção, se adaptar, sem perder o norte. É por isso que um bom plano é aquele que ajuda o time a decidir melhor quando o cenário muda. Ele não engessa, ele orienta. E esse é o princípio da estratégia adaptativa. Tem um pesquisador chamado Henry Mitzberg que propôs os 5 P's da estratégia, que são 5 maneiras de você encarar a estratégia dentro da empresa. E uma delas é chamada de perspectiva, que é justamente o que eu recomendo que você tenha. É a maneira de você colocar a estratégia como visão, como rota, como norte, tá? E não como um plano fixo que precisa ser seguido absolutamente à risca. Então, a recomendação aqui é você prestar atenção na cultura de planejamento estratégico que você está pregando, tá? Ela não pode ser limitante. O plano ele não é, de novo, um livro de regras. Ele é uma sugestão do melhor caminho a ser seguido. O erro número 5, você vai achar ele engraçado, mas depois você vai achar triste, porque você vai perceber que ele acontece na prática dentro da sua empresa, muito provavelmente.
que é o erro de correr em terreno desconhecido sem perguntar para quem já passou por lá. Imagina o seguinte, o time se preparando para a corrida. O pessoal está à noite, no escuro, mapeando os pontos e vão percorrer um terreno que eles nunca viram antes. Eles têm o mapa, eles têm a disposição, mas eles não conversaram com ninguém que conhece o terreno. Eles não sabem onde alaga quando chovem, não sabem onde o mato é fechado, nem onde já se perdeu gente antes. É exatamente isso que acontece quando as empresas fazem um planejamento estratégico sem ouvir quem tem experiência. Eu vejo isso o tempo todo. Equipes fechadas em si mesmas, reunidas por dias desenhando planos, sem conversar com clientes, sem ouvir especialistas, sem buscar referências externas. Dá para montar um plano assim? É claro que dá, mas provavelmente você vai descobrir os erros do pior jeito possível, na prática. Na corrida de aventura, os melhores times fazem uma coisa antes de largar. Elas conversam com os locais, querem saber onde tem subida, quem já passou por ali, os rios, onde a trilha engana. No mundo corporativo, isso se traduz em escutar o cliente, chamar um especialista que já viveu desafios parecidos, buscar benchmarks reais e não só a sua intuição. Quem nunca escutou essa palavra, a gente não precisa perguntar porque eu já sei a resposta. E um planejamento, ele não nasce só do alinhamento interno, ele depende também do conhecimento externo. Eu diria até que ele depende principalmente do conhecimento externo. Então, a recomendação prática para você evitar o erro número 5 é você sempre convidar especialistas externos para contribuir com o seu plano. Pode ser alguém de mercado, pode ser um fornecedor experiente, um consultor ou até clientes chaves. O custo de trazer alguém que já viu aquilo antes vai ser sempre menor do que o custo de você errar sozinho. Bom, e esses 5 erros são a primeira parte da nossa Masterclass, aprendendo a não se perder. Logo na sequência a gente vai ver as técnicas, os instrumentos de navegação. Mas eu queria só reforçar que eu acredito que essa primeira parte talvez seja a parte mais importante do conhecimento e da experiência que eu tenho para passar. Porque eu tenho certeza, se você evitar esses 5 erros, você vai ter um planejamento muito mais prático, muito mais executável e funcional. Então, se você chegou até aqui, eu queria fazer um resumo. Tá? Você já deve ter percebido que a maioria desses erros de planejamento ele não é sobre técnica, ele é sobre processo. Não é sobre você saber tudo, é sobre você juntar as pessoas certas. Não é sobre você ter um plano perfeito, é sobre você ter a clareza e direção compartilhada. E também não é sobre você prever o futuro, mas sobre você estar pronto para adaptar com inteligência. Tá? Então, os 4 pontos práticos que você pode seguir para evitar esses erros são: primeiro, defina um facilitador, alguém neutro, respeitado e com escuta ativa que organiza todo o processo. Em segundo lugar, escute antes de planejar. Colete visões individuais, converse com clientes, traga especialistas, qualquer coisa que te ajude a ter dados e decidir melhor. Terceiro, mantenha o plano simples e utilizável. Se for um plano que não pode ser consultado e lido em 1 minuto, ele não vai ser consultado nunca. Tá? Quarto lugar, adote uma mentalidade adaptativa. Planeje com consciência, mas esteja pronto para ajustar o caminho. Cuidado para não entrar na prisão de fazer um plano muito detalhado. Tá? E agora que a gente entendeu o que não fazer, a gente pode seguir para a próxima parte, a parte prática, que é como montar um planejamento estratégico de marketing completo, claro e funcional, usando esse modelo que eu desenvolvi especificamente para essa Masterclass e essa parceria que eu estou fazendo agora com o pessoal da Faster. Eu queria te aproveitar para lembrar aqui, se você prefere ter a ajuda de alguém, se você prefere ter um navegador experiente para fazer esse plano com você, te ajudar nesse caminho, te ajudar a se tornar também um navegador, nós agora temos esse produto em parceria com a Faster, onde nós fazemos mais ou menos por 1/10, tá, do preço de um planejamento estratégico de mercado, esse trabalho com vocês. Então, se você tiver interesse, pode entrar em contato aqui, direto com a equipe também, né, e às vezes ganhar tempo.
tá? Mas se você quer tentar fazer por conta e na prática, segue por aqui que eu vou te mostrar as ferramentas e esse modelo que eu desenhei para vocês e que vocês, no final, têm a opção de poder baixar e aplicar dentro das empresas. Parte 2. Os instrumentos de navegação. Agora que você já viu os principais erros e principalmente por que eles acontecem, é hora da gente olhar para frente. O que eu vou te mostrar agora é um modelo que eu desenvolvi ao longo dos anos, com base na minha experiência na Escola Superior de Guerra, com base na minha experiência em empresas de diferentes portes, segmentos, países e momentos. Ele não é um framework teórico, ele é um modelo prático, direto e adaptável. Tá? Eu criei esse modelo especificamente para essa parceria com a Faster, com um único objetivo: ajudar as empresas a ganharem clareza, alinhamento e agilidade na execução. Ela vai reunir os elementos mínimos e essenciais que qualquer empresa precisa ter para operar o marketing de forma estratégica. Se for bem aplicado, ele resolve boa parte dos sintomas que a gente discutiu até agora. Não importa se você está numa startup, num time pequeno, numa empresa consolidada, esse modelo funciona porque ele se adapta ao seu contexto. E mais importante, ele serve como uma base comum para que todo time jogue junto, com visão, com prioridade, com focos compartilhados. Vamos passar então pelos 7 instrumentos que compõem esse modelo. Instrumento número 1 é o destino da jornada, a nossa definição de objetivos e métricas, OKRs e KPIs. Em segundo lugar, o nosso território, posicionamento estratégico competitivo que nós vamos seguir. Em terceiro instrumento é a população local, a jornada de consumo do nosso cliente. Então, esses 3 primeiros instrumentos, eles servem para a gente fazer uma revisão da estratégia e a partir daqui a gente começa o planejamento. A bandeira e voz, a maneira como nós vamos apresentar ao mundo, o nosso plano de comunicação e depois o nosso plano de travessia, né? Qual que é esse cronograma, quais são os projetos e recursos envolvidos. E também um bônus extra que não faz parte do planejamento estratégico, mas eu acho que ele ajuda muito, que são os guias, né? Ou briefings, mini briefings que a gente vai fazer para já guiar esses projetos. Então, cada uma dessas ferramentas vai te ajudar a organizar o pensamento estratégico e transformar a intenção em ação coordenada. E a gente começa, claro, pelo ponto de partida, entendendo aonde a sua marca está hoje e o que ela sabe sobre o terreno à frente. Instrumento 1. O destino da jornada. Talvez essa seja a etapa mais importante do planejamento, quando nós vamos definir os objetivos e meta. É a base de qualquer planejamento. E eu não estou falando aqui, tá, de definir metas genéricas, do tipo gerar mais leads ou crescer no Instagram. Eu estou falando de você ter um único objetivo principal que realmente faça diferença no negócio. Algo que seja entendido por todo o time, principalmente para os stakeholders, os levels que falam a língua de negócios. Esse objetivo ele precisa responder uma pergunta simples: o que, se a gente fizesse bem feito, agora teria o maior impacto no negócio? Escolher um único objetivo disso é um exercício de foco. Ajuda a evitar desperdício, organizar prioridades e manter a equipe alinhada. Mesmo quando o dia a dia aperta, todo mundo vai ter claro um objetivo central. Eu já trabalhei, tá, e é normal a gente não ter isso claro nas empresas. Eu já trabalhei com multinacionais em que os gerentes de marketing não sabiam qual era o objetivo de negócio. Eles tinham os KPIs, né, as metas-chaves deles, do tipo crescer seguidores, aumentar leads, mas não tinha conexão com o que realmente movimentava a empresa. Tá? Isso é o que gera aquela desvalorização inicial do marketing. Então vamos começar por aqui. Qual que é o objetivo de negócio que o marketing precisa ajudar a alcançar? Para facilitar essa escolha, eu gosto de definir 4 grandes momentos da empresa. Eles vêm de uma pesquisa acadêmica, tá? E analisam o impacto do marketing em diferentes estágios e portes também de empresa. Então, a fase 1 é uma fase mais experimental, quando a marca ainda está descobrindo qual que é a sua posição no mercado, o seu product market fit. Então,
a gente tem que saber responder a pergunta aqui: o meu produto ele já encontrou o seu público e diferencial de mercado? Os objetivos de marketing nessa fase são mais de descoberta. Precisa validar qual que é o público e testar diferentes públicos, precisa validar qual que é a mensagem que funciona melhor, né, e testar diferentes mensagens, estratégias de preço e principalmente canais de divulgação, né, e de venda também, tá? Então, se você não tem essas respostas muito claras, provavelmente você ainda está nessa primeira fase. O objetivo do marketing aqui é testar o mais rápido possível, fazer experimentos controlados para chegar nessas respostas. Já na segunda fase, que é a fase de penetração do mercado, o nosso Product Market Fit ele já está muito claro. A gente já sabe quem que é o público, qual que é a mensagem, quais são os canais que a gente vai, e é o momento de escalar o negócio e de fazer a penetração no mercado. Então, o que a gente precisa aqui é atingir os consumidores que já buscam esse tipo de categoria, né, de produto ou de serviço, sejam porque eles estão no concorrente ou porque eles já estão ativamente buscando por isso, tá? A pergunta que a gente tem que responder nesse momento é: será que eu já atingi todo mundo que compra esse tipo de produto ou de serviço? E aí o objetivo do marketing nesse momento é ampliar o reconhecimento da marca e o alcance, ou seja, chegar em 100% das pessoas que já têm interesse por aquele tipo de produto ou de serviço, tá? Depois as fases, claro, elas são correlatas, né, não é porque você passou por uma fase que você nunca mais volta nela, é uma grande espiral, né, a gente precisa ir passando, repassando e evoluindo. E aí a terceira fase que a gente vai é: como é que eu posso vender mais para quem já é meu cliente, né? Então, no primeiro momento eu já descobri, como que o meu produto se coloca no mercado. No segundo momento, eu já atingi todo mundo que eu poderia atingir, as pessoas já conhecem a minha marca, então eu já tenho um público meio fiel. E aqui eu começo com objetivos de tentar, né, trabalhar e alavancar, melhor essa minha base de clientes. Então aqui eu vou responder como vender mais para quem já é cliente. E o objetivo geralmente é aumentar o ticket médio, aumentar o lifetime value, né, e aumentar a recompra, tá? E, por último, o que várias marcas tentam começar fazendo, mas geralmente eu não recomendo, porque só é recomendado para marcas maiores, que têm bastante budget e já passaram por essas etapas, é o que a gente chama de expansão de categoria, que é tentar convencer pessoas que não estão interessadas a comprar aquele tipo de produto ou de serviço, com o objetivo de aumentar o mercado total, de realmente fazer uma educação do mercado, tá? Então pense em qualquer tipo de produto, por exemplo, carros, né? A gente tem pessoas que querem comprar carros, pessoas que não querem comprar carros e pessoas que já têm carros, tá? Então, quando a gente entra na fase de expansão de categoria, a gente está falando, por exemplo, de tentar convencer pessoas que não querem ter carro a ter carro. Por isso que é mais caro, né? Por isso que é só recomendado para realmente algumas marcas. Então, esse é o primeiro caminho, tá? Para a gente escolher qual que é o objetivo central do negócio, olhar para esse gráfico e entender em qual desses 4 momentos a nossa marca está. Cada uma dessas fases, ela exige uma lógica diferente de atuação, né? E o erro mais comum é você querer atuar em várias ao mesmo tempo, ou escolher uma que não condiz com o momento real da sua empresa, né? O momento central da sua empresa. Então dá para você seguir as 4? É claro que na prática sempre vai seguir um pouquinho das 4, né, mas é aquela coisa: se a gente tem pouco recurso, se a gente tem pouco time, se a gente tem pouca verba, a gente tem que escolher focar no que realmente dá mais resultado e ter clareza sobre isso. Claro que se a gente tem um time ali de 50 pessoas de marketing, 100 pessoas de marketing, a gente pode focar cada um dos times num desses focos, num desses centros e trabalhar tudo muito bem, tá? Eu queria então trazer um case aqui para vocês, de uma marca, né, que redefiniu ou definiu o seu objetivo, a sua estratégia a partir disso também. Eu vou falar aqui do case da Jack Daniel's no Brasil, tá? Então, durante anos, eles focaram na penetração de mercado e depois eles partiram para expansão da categoria. O que que significa isso? Tá? Por muitos anos, o foco da Jack Daniel's era o mesmo de qualquer outra categoria de whisky premium, né? Então, competia diretamente com Johnnie Walker, Ballantines, Chivas e tudo mais. E o objetivo era: vamos tentar convencer
as pessoas que já são consumidores de whisky, né, e deslocar esses usuários de outras marcas para a nossa marca, tá? Mas aí atingiu um limite. Depois que você segue essa estratégia durante um tempo, né, chega um momento que ela já não dá mais resultado, então eles decidiram partir para a quarta fase, que era a expansão da categoria. Então eles desfocaram daquele consumidor típico de uísque, né, fumando charuto mais tradicional e tal, e começaram a posicionar a estratégia da Jack Daniel's para churrasco, né. Então eles começaram a fazer eventos, eles começaram a postar fotos de uísque com churrasco, incentivar as pessoas a fazer drink e misturar para consumir no dia a dia, especialmente entre jovens adultos, né, em ocasiões informais ali. O resultado disso, tá, foi que o crescimento da Jack Daniel's foi o dobro da categoria nesse período. Então ela cresceu o dobro das outras marcas. Tá, eu estou te dizendo que você sempre tem que adotar uma estratégia de expansão de categoria, não, eu estou falando que você precisa identificar qual que é o momento correto, qual que é a fase correta para você não ficar dando soco na parede, né, você também não tentar alcançar algo que você não pode alcançar ainda. Então, a simples definição desse objetivo mestre, né, e é claro que aqui depois a gente vai tentar detalhar isso mais em números, tá, mas a simples definição desse objetivo mestre, para mim, é um dos pontos mais importantes do planejamento estratégico. E a gente começa a entrar no próximo ponto, que são as métricas, tá. Como que eu vou saber se o meu objetivo ele está certo? Primeiro ele precisa ser realista, né, por exemplo, se o foco for a penetração de mercado, a gente precisa saber pelo menos 3 coisas com muita clareza. Quanto custa para a gente adquirir um novo cliente no meu segmento? Quantos clientes ainda estão disponíveis para eu conquistar, né, e também se eu tenho budget e estrutura para alcançar esses novos clientes. Tá? Agora, se você está, por exemplo, validando o seu Product Market Fit ainda, você não vai ter essas 3 respostas, tá? Então, ainda não é o momento de você investir pesado em mídia, né? E aqui entra esse ponto de benchmarks, né? Se a gente tiver métricas específicas, a gente tem comparativos dentro do mercado e a gente consegue saber se a gente está atuando de forma adequada e se a gente está pronto para passar para a próxima etapa, ou se não, se a gente ainda está se estabelecendo, se estruturando nesse momento e precisa investir mais durante essa fase, tá? Esses benchmarks, né, essas métricas de referência, elas ficam disponíveis em pesquisas e elas estão sempre mudando e existem métricas ali para todo mundo, tá? Para várias coisas. Então, por exemplo, dentro do M15, todas as semanas eu trago um resumo de relatórios, de pelo menos 2 relatórios, então não deixa de acompanhar. Tem muita métrica de benchmark por lá, né, mas também você sempre, se você não souber de cabeça, o que eu recomendo que, conforme você for se tornando um profissional experiente em planejamento estratégico, você já vai saber essas métricas de cabeça, mas até lá você pode sempre procurar, adaptar e tomar essa base. Tá, vamos dar uma olhada então nas métricas que eu recomendo para cada uma dessas fases. Claro que você pode escolher muitas outras métricas e tal, mas essa é a minha curadoria para você, a minha seleção especial. Tá, então se você está na fase de Product Market Fit, descobrindo ainda qual que é a posição da sua marca no mercado, tem 6 métricas aqui que eu considero essenciais. Você conhecer dentro do seu negócio e também ter a referência dos concorrentes. A primeira delas é o CTR, bem conhecido, Click-Through Rate, que é o número de pessoas que clicam nos seus anúncios, né? Então, a cada 100 pessoas que veem os seus anúncios, quantas delas clicam? Essa é uma métrica muito importante para a gente saber se a mensagem está adequada, se as pessoas estão se interessando pelos nossos anúncios, né, e se elas, enfim, se a gente está conseguindo conversar e atingir elas, tá. A segunda métrica, ela é um pouquinho menos conhecida, que é o Views to Submission, tá. Então, das pessoas que clicaram o seu anúncio, né, e acessaram a sua landing page, acessaram a sua página ou alguma fase de campanha, quantos dessas, submeteram um contato, né. De cada 100 pessoas que viram a sua página ali, ou enfim, o destino da sua campanha, quantas delas se tornaram, contatos de fato. Então isso vai indicar para a gente, né, se o nosso pitch de vendas, se os nossos diferenciais destacados, se a nossa visão ali sobre o negócio em si está adequada.
Mas se tem muita gente clicando no anúncio, a gente chamou a atenção deles, mas depois o produto não está interessando. Tá? Então, esse é o segundo passo. Depois a gente tem a taxa de conversão, né? É claro, quantas pessoas que se interessam pelo produto, de fato, chegam a comprar ele, né? Isso é importante para a gente ter o comparativo de diferenciais mesmo, como que está em relação a outras marcas. O NPS, né, que é o Net Promoter Score, acho que é uma métrica que todo mundo conhece, aquela que pergunta, né, de 0 a 10, quanto você recomendaria, porque o que que acontece, tá? Se a gente tem um NPS muito baixo, significa que a gente está vendendo bem, mas a gente não está entregando aquele produto. Então existe um certo descompasso ali, né, com o cliente. Tá? Além disso, a gente precisa conhecer o time to value, que é quanto tempo o nosso cliente, em médio, demora para tomar a decisão de compra, né? Desde que ele entrou em contato com a empresa, ou que ele começou a pesquisar determinada coisa até o momento dele comprar. E o churn também, que é a perda de clientes, né? Quantos clientes a gente está perdendo que compraram um produto uma vez e depois eles deixam de comprar. Então, esse eu acho que é o momento mais difícil de passar realmente, que é sair da fase do Product Market Fit, e vale ressaltar aqui que isso é contínuo, tá? Então, o ideal é que a gente tenha benchmarks para cada uma dessas etapas, aí que a gente vá acompanhando, com certeza, para saber que a gente está com o Product Market Fit em dia. Tá? Então, a maior parte, sinceramente, dos profissionais de marketing, muitas vezes para dentro dessas métricas aqui. Eles muitas vezes não têm nem a oportunidade, né, ou não têm nem a consciência de que eles deveriam passar para a segunda leva de métricas. Tá? Na segunda leva de métricas é quando a gente está na fase de expansão, na fase de penetração. Então, tem 3 métricas aqui que eu gosto de acompanhar. A primeira delas é o Brand Equity Funnel, né, que basicamente é a gente analisar qual que é a penetração de marca. Então a gente pergunta para a população geral, né, através de pesquisas, por exemplo, assim, você conhece essa marca? Essa marca ela está dentro do seu conjunto de preferências, né? Ou essa é a sua marca preferida na categoria, tá? Então a gente está analisando, né, do número total de pessoas que consomem aquela categoria, quantas delas já conhecem a marca, quantas delas consideram aquela marca e quantas delas preferem aquela marca. Isso, tá? Para mim, é o dado mais importante. Eu nunca trabalho uma estratégia sem ter esses dados em mente, porque é a partir disso que a gente entende também qual que é a fase, né, do mercado e o que que a gente está focando ali. Tá? A segunda é uma métrica de mídia, que é o Share of Voice. E aqui eu estou usando o Share of Voice de uma maneira bem ampla, mas é basicamente o seguinte: por exemplo, a cada 100 anúncios dentro do Google, quantos desses anúncios, né, dentro da categoria são anúncios da minha marca, ou anúncios da TV, ou notícias do rádio. Então, o Share of Voice, para mim, é o segundo indicador de penetração, né? Qual que é a porcentagem de mídia, diferentes tipos de mídia que a gente está ocupando. Tá? Em terceiro, distribuição numérica, que de novo aqui eu uso de uma forma bem ampla, né? A distribuição numérica é, por exemplo, se eu tenho um produto de prateleira, né, em quantos dos supermercados que vendem esse tipo de produto a minha marca está presente. Né? Se isso vai para serviços, ele pode ir, por exemplo, para uma área de convênios. De quantas das empresas, né, que eu posso ter convênio, eu de fato já tenho convênio, e vai se adaptando, tá, para cada modelo de negócio, mas para cada estratégia. Mas a gente quer saber a nossa presença nos pontos de venda, tá? E aí você pode falar assim: "Ah, não, mas eu tenho uma marca que ela é DTC, né, ela só vende direto para o consumidor". Então tá bom, aí a sua distribuição numérica passa a ser muito o seu share of voice. Em quantos marketplaces você tá, né, em quantos desses sites de pesquisa, ou de locais de encontrar a sua marca você está, tá? Então, na fase de penetração, a gente quer olhar muito pro mercado, né? Na fase do Product Market Fit, a gente está olhando muito pro funil, né, ali de marketing, de vendas. Aqui na penetração, a gente já começa a olhar muito mais para a concorrência e como é que a gente está lidando com a concorrência. Na fase de fidelização, tá? Eu vou olhar muito para o lifetime value, né? Qual que é o retorno que aquele cliente me dá ao longo de toda a vida e começar a estudar como é que eu posso aumentar esse valor do cliente. E na expansão de categoria, né, a métrica do Tan Sang Song, talvez você já tenha escutado falar,
que é Total Addressable Market, né? Serviceable Addressable Market e Serviceable Obtainable Market, que é basicamente aquilo que a gente falou dos carros, tá? Então, a cada 100 pessoas no Brasil, quantas delas já usam carros? Né? Quantas dessas estão dispostas a usar carros? Quantas dessas a gente consegue alcançar? Tá? Então, essa métrica, ela quer basicamente criar uma balança para a gente entre pessoas que já compram, que pretendem comprar, e as que podem comprar, mas não pretendem comprar ainda, para a gente entender aqui qual que é o potencial de expansão da categoria, quanto que essa categoria ainda pode crescer no mercado. Tá? Se ficou um pouco difícil de entender esse último para você, não se preocupa, é porque possivelmente ainda não é o momento de você trabalhar isso, senão já seria até muito mais fácil de explicar. Bom, então nós queremos chegar, tá, no final dessa etapa do planejamento com um objetivo mestre muito claro, né, e algumas métricas com benchmarks que a gente precisa acompanhar. Tá? E para a gente acompanhar junto aqui na prática, eu quero pegar um exemplo muito básico, que não tem a ver com a minha realidade, provavelmente também não tem a ver com a sua realidade, mas que fica muito fácil para todo mundo entender a aplicação dos instrumentos e da ferramenta. Então vamos imaginar, tá, que a gente está falando de fazer o planejamento estratégico de marketing de um restaurante local que fica numa praça de alimentação, num complexo de empresas. Tá? O que eu quero chegar no final desse planejamento é num slide como esse, né, onde a gente vai ter o objetivo principal e as metas com os benchmarks, né, os indicadores, as metas, e também se a gente, quão próximo a gente está disso. Tá? Vamos expandir um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria comentar no geral. Você pode ter se assustado com a simplicidade desse slide, mas aí que eu acho que está o desafio, é realmente um exercício de pensamento, um exercício de lógica, a gente tentar tornar as coisas simples. Mas você pode estar pensando, ah não, mas meu caso é muito mais complexo que isso. Será mesmo? Será que é mais complexo? Ou você só não teve tempo de lapidar e chegar na clareza disso? Tá? É claro aqui, se a gente está falando, né, de um negócio que já está na quarta etapa, a gente vai ter pelo menos 10 métricas aqui para acompanhar. Mas o objetivo central, provavelmente ele vai ser o mesmo. No máximo, né, se a gente está falando de várias equipes ou de uma equipe muito grande, a gente vai desdobrar esse objetivo principal em atuações, né, em 4 ou 5 atuações ali. Tá? Então, se você está familiarizado já, né, com metodologia de OKRs e KPIs, é muito do que a gente está falando aqui, mas aplicado já dentro do marketing, por isso que eu estou focando muito mais, né, nas métricas de marketing, na visão do marketing, do que na metodologia em si de uso de objetivos e de métricas. Tá? Mas vamos ver esse caso do restaurante, então. Como objetivo principal, a gente escolheu aquela fase 2, né, de atrair pessoas que já almoçam na praça de alimentação. Ou seja, nesse momento a gente quer aumentar a penetração de mercado de 10 para 20%, um total de 2 almoços por dia. Como que eu cheguei, tá, nesse exemplo? Vamos imaginar, né, que são 10.000 pessoas que almoçam todos os dias naquele restaurante, e a gente tem 3 restaurantes lá. Né? Então, tem espaço para as pessoas irem almoçar no restaurante que a gente está trabalhando ainda, antes da gente tentar convencer, né, quem, por exemplo, leva a marmita de casa para ir no restaurante e tudo mais. Tá? Então a gente escolheu, né, e definiu essa meta, esse objetivo como um principal. Todo mundo agora já tem clareza de qual que é a estratégia de crescimento, o que a gente está tentando fazer. Fica mais fácil tomar as decisões no dia a dia, né, quando a gente vai fazer uma ação, vai fazer uma campanha, a gente ter isso em mente, tá? Então é muito importante saber esse objetivo principal. Tá? Então as metas que eu escolhi aqui. Primeiro um share of voice, né? Então vamos supor que nesse local, nesse complexo de prédios, a gente tenha aqueles pontos, né, de out of home, aqueles televisores ali no condomínio, tem um display de LED ali na praça de alimentação também. Então eu quero ter 100% de presença nesses pontos, né? Eu quero estar lá com certeza. Coloquei isso como meta, talvez uma meta muito agressiva, mas só por exemplo aqui. Tá? Eu também quero saber o meu NPS. Tá? Então essa é uma meta de manutenção, né, da etapa anterior, mas eu escolhi a meta mais geral. Eu não quero deixar, né, de saber que os meus clientes estão satisfeitos para não estar atraindo pessoas e depois elas se perderem. Então eu escolhi o NPS de 75, aí aqui a gente já viu que está inclusive um pouco abaixo,
Significa que a gente vai ter que voltar um pouquinho na etapa anterior e fazer ações para a etapa anterior também. Tá, e por último, convênios, né, que seria a distribuição numérica ali. Eu coloquei aqui como meta que eu gostaria de ter convênios com 100% das empresas do prédio, e hoje a gente só tem com 30% delas. Então esse acaba se tornando e vai ficando claro qual que é a estratégia a ser seguida, né? Então fica bem disponível, fácil de consultar para todo mundo ver e ficar por dentro do que está acontecendo. Só para te mostrar um pouquinho na prática, de um caso real, lembra que eu falei que eu sempre faço um livro de registro, onde a gente vai anotando todas as considerações, os estudos e outras coisas que a gente faz, e depois esse é o resumo, né, que é o que vai no planejamento. Então dá uma olhada nesse livro de registro aqui, como que ele é para a gente chegar nos dados de conclusão. Vai trazendo a partir de pesquisa ali com clientes, né, e as informações diversos desses dados para a gente chegar nessa conclusão. Tá, então, esse é um trabalho que, por exemplo, se a gente for fazer esse processo de facilitação aqui pela Fester, eu vou te ajudar a escolher esses dados corretos e também te falar, né, da onde você pode pegar eles, se for necessário, e vocês ainda não tiverem isso à disposição. Instrumento 2, território, o posicionamento estratégico. Agora que você já tem clareza sobre o seu objetivo principal do planejamento, a próxima pergunta é: como que a sua marca vai competir para alcançar esse objetivo? Como ela vai competir com as outras marcas? E essa justamente é a função do posicionamento estratégico. Tá, o posicionamento ele não é uma frase publicitária, ele não é um slogan, ele não é a mensagem que a gente vai passar, mas é uma definição prática de quem é o nosso público, qual que é a nossa oferta e qual que é o nosso diferencial. Um bom posicionamento ele dá clareza para dentro e diferenciação para fora. Ele vai guiar as decisões de produto, de comunicação, de canais, de investimento e de tudo. Tá? Por isso que eu criei esse modelo para simplificar muito, que é o modelo POD, P-O-D, né, que ele nos diz se uma marca pode ou não pode crescer, se o posicionamento dela já está adequado, né, e é um framework bem simples para você organizar. Então, primeiro, qual que é o público-alvo? Né? Quem que é o cliente ideal, quem que é o ICP? Aquele que mais se beneficia do que você oferece, que compra com mais facilidade, que recomenda. É muito fácil de identificar esse público-alvo vendo qual é o perfil, qual é a segmentação dos nossos clientes que tem o maior NPS. Tá? Em segundo lugar, qual que é a nossa oferta carro-chefe? Qual que é o produto principal ou serviço principal que a gente oferece? A porta de entrada, que as pessoas vêm atrás, que circula, que a maioria dos clientes chegam até você por esse produto. Tá? Então, esse é o nossa oferta carro-chefe. E terceiro, qual que é o nosso diferencial claro? Por que que esse cliente escolhe a sua marca e não do concorrente? Né? Qual que é a vantagem percebida por esse cliente que você entrega melhor do que os outros? Tá? E aí tem 2 avisos importantes. Se você tem dificuldade de responder essas perguntas, talvez a sua empresa ainda esteja na fase inicial de Product Market Fit, e o objetivo do marketing é justamente chegar nessas respostas. Tá? O segundo aviso também, né, é que muitas vezes você vai dizer tipo, ah não, eu tenho muitos públicos, muitos produtos, muitos diferenciais. Isso provavelmente significa que a sua arquitetura de marca pode estar errada, né, que você deveria estar trabalhando com mais de uma marca, né, e que aí cada marca precisa do seu planejamento estratégico próprio. Senão, de fato, o plano vai ficar muito confuso, aí vai ficar aquela coisa que você dilui valor. Você está tentando falar com todo mundo, está tentando vender para todo mundo, tentando fazer tudo ao mesmo tempo e não está fazendo nada direito. O segundo aviso é que não é você que tem que responder essas perguntas. É o seu mercado, é o seu cliente. Tá? Um posicionamento bem construído, ele vem de fora. Você pode ter uma visão sobre o que entrega e para quem, mas o que importa de verdade é o que os clientes percebem, o que eles valorizam. Um posicionamento eficaz se constrói a partir da escuta, de dados, de entrevistas, de padrões reais de comportamento. E quando bem definido, ele unifica a comunicação, guia decisões,
diferencia a sua proposta em frente aos concorrentes. Tá? Ele evita que a sua empresa tente agradar todo mundo e acabe não se destacando para ninguém. Eu queria contar para vocês 2 exemplos reais. O primeiro deles era uma rede de estúdios de pilates que a gente trabalhou há muitos anos atrás, tá? Quando a gente sentava, né, na reunião de planejamento e conversava com os gestores e perguntava sobre o pod, né, qual que é o seu público, qual que é a sua oferta, qual que é o seu diferencial, eles respondiam para a gente o seguinte: "Ah não, meu público são mulheres de 30 anos que querem tonificação muscular". Beleza. E qual que é o seu diferencial? Né, eles falavam: "Não, nosso diferencial é a presença digital, porque a gente trabalha com influenciadoras e a gente realmente atrai esse público, e esse público gosta da gente e quer estar no Instagram, quer o ambiente instagramável ali e tudo mais". A gente: "Ok, vamos conversar com os consumidores", né. E aí, primeiro consumidor que a gente conversa, cara na faixa dos seus 45 anos. "Ah, por que que você tá fazendo pilates aqui, não sei o quê?". "Ah, pô, eu tenho uma dor nas costas". Segundo cara, dor nas costas. Terceira pessoa, dor nas costas. A gente falou: "Tá bom, então já sabemos que não tem a ver com tonificação muscular, tem a ver com dor nas costas, né". Diferencial: "Ah, porque é perto da minha casa, porque é perto da minha casa, porque é perto da minha casa". Então, o posicionamento que a empresa achava que ela deveria ter estava diferente do posicionamento que era o real delas, né. Quando a gente descobriu isso, a gente mudou a comunicação, claro, né, focando em pessoas de 45, 50 anos, buscando alívio para dores, mas também mudou toda a estratégia de canais, né. A motivação ela era funcional, ela não era estética, e o diferencial era físico, ele não era virtual. Então a gente acabou mudando as fachadas, trabalhando muito mais com offline, o que gerou um crescimento de 300% nas unidades da rede, tá. Então, você definir bem o posicionamento, ele é extremamente importante para o restante da estratégia. O segundo exemplo é uma marca bem consolidada, já era uma marca internacional, né, e aí o que aconteceu? O global tinha uma visão, tá. Eles falaram: "Não, a nossa marca é conhecida por microfones, tem vários atores famosos que já usaram esse microfone, um microfone super clássico e tal". Quando a gente foi ver na América Latina, quem comprava esse equipamento, na verdade, não eram os engenheiros de som, e na verdade eram músicos e compravam porque era um equipamento de alta qualidade, durável, bons para shows, né. Então, de novo, isso muda toda a estratégia, né, isso muda tudo o que você vai fazer na marca. Então, clareza de posicionamento estratégico vindo do mercado e vindo do seu consumidor, para mim é o fator mais decisivo do marketing. Então aqui, tá, no nosso planejamento estratégico, a gente quer transmitir isso de uma maneira bem direta, no máximo 1 ou 2 linhas cada coisa, qual que é o nosso público, qual que é a nossa oferta principal e qual que é a nossa diferenciação. E de novo, tá, se tiver difícil de resumir isso, se tiver difícil de simplificar isso, é porque falta definição de clareza, falta chegar na essência realmente da sua estratégia, do seu produto, tá. Então, não caia na tentação de escrever 4, 5, 6 slides sobre isso. Isso não é, de novo, um planejamento estratégico bem feito. O planejamento estratégico bem feito é aquele que é simples e que traz clareza para o serviço. O terceiro instrumento dessa nossa jornada é a população, onde a gente vai mapear a jornada do nosso consumidor, do nosso cliente, para que isso fique claro para todos os envolvidos e ajude nas decisões, tá? Você provavelmente já ouviu falar do funil de marketing. Na verdade, não só ouviu falar, né, como deve estar acostumado a usar ele, planejar os conteúdos de topo de funil, meio de funil, fundo de funil e tudo isso mais. Mas o funil de marketing está sendo cada vez menos utilizado, né, ou na verdade ele está ficando restrito só à operação de vendas, para a gente avaliar como é que vai a nossa operação de vendas, mas para a gente planejar o que a gente vai levar de comunicação, o que a gente vai ter de canais, tem sido substituído pelo mapa de influência, né, recomendado pelo Google, recomendado também pela BCG. Tá, então o que a gente está fazendo aqui é uma versão simplificada do mapa de influência. Ela é simples de fazer, só que ela é muito fácil de confundir com o funil de marketing. Então eu preciso que por um momento você
esqueça tudo que você sabe sobre o funil de marketing, porque ele parte da lógica da empresa, tá? E não da lógica do cliente. Então ele trabalha ali qual que é o material que eu preciso levar o meu cliente no próximo passo para ele converter, o que que eu faço para convencer o meu cliente. E aqui a gente não quer ter essa intenção, a gente quer olhar de fora para o nosso cliente, entender ele a fundo, entender essa jornada e observar totalmente do ponto de vista do cliente, tá? Então, a partir disso, né, a gente vai depois conseguir definir algumas coisas, vai conseguir definir os canais prioritários, as ações e tudo mais. Mas nesse momento, a gente só quer realmente mapear os hábitos e atividades reais do consumidor em cada etapa de decisão. Então, quais são os hábitos, o que que essa pessoa faz de atividade no dia a dia dela para ela descobrir novas marcas e soluções, tá? É rolando o feed do Instagram? É lendo página de fofoca? É pesquisando no chat GPT? É assistindo TV? É vendo jornal? É conversando com os amigos? Enfim, o que que ela faz, o que que ela está fazendo quando ela descobre novas marcas, tá? Ou novos assuntos, novos temas. E quando ela está considerando comprar uma marca, o que que ela faz? Ela vai em eventos, ela visita lojas, ela pede indicação, ela conversa com o ChatGPT, ela procura no Google, tá? E no momento de compra, no ato, na ação mesmo, onde que ela compra? É online? É na loja? Né? Como é que funciona isso? É no e-commerce? É no WhatsApp? E assim vai. Tá? Então, o que a gente quer fazer aqui é justamente entender quais são os comportamentos que acontecem em cada um desses momentos, qual é a importância ou a relevância, né, desses comportamentos nesse processo de decisão do consumidor e quanto ele passa também de tempo, né, em cada uma dessas fases. E aí, de novo, tá? Se você não tem clareza sobre essa jornada da sua persona, do seu consumidor, aqui a gente está tentando trabalhar sempre com uma persona-chave, né, com ICP, tentando focar ao máximo o planejamento. Se você não tem consciência disso, talvez signifique que você precise fazer mais processos, por exemplo, de customer discovery, de conversar mais com os clientes, de observar, de entender os padrões, né? E, na verdade, essa talvez tenha que ser a primeira prioridade do marketing, né? Ou a principal prioridade do marketing, conhecer o cliente a fundo, tá? Então vamos ver aqui no exemplo prático desse restaurante como é que fica e vamos falar um caso também que eu acho interessante sobre a jornada do cliente. Tá? Então, aqui no caso, né, do nosso restaurante fictício, o ICP, né, o nosso perfil de cliente principal, são os gerentes ou executivos ali do ambiente de trabalho. Então, a gente só descreveu a persona rapidamente aqui, né, tem 35 anos, faz dieta, acompanhamento com nutricionista, usa o momento do almoço para relaxar no celular. Então, algumas coisas que a gente acha que podem ser importantes para essa persona. Repara aqui que eu não dei nome para a persona, eu acho que isso mais complica do que ajuda, né, na comunicação, as pessoas precisam ficar decorando os nomes das personas. Também não fiz aquele exercício de ficar escrevendo personagem de livro, né, assim, eh, prezando muito pela clareza, tá, só para passar a ideia geral. E aqui eu começo a mapear quais são as ações deles, então escolhi 5 ações para essa persona, tá. Pra descoberta dos restaurantes, primeiro passar na praça, simples, a pessoa está passando na praça de alimentação e viu. Segunda coisa, indicação de amigos, né, as pessoas conversam: "Ah, vamos em tal restaurante, vamos em tal lugar", e tudo mais. Na consideração, né, quando a pessoa está considerando em qual restaurante que ela vai almoçar, o que que ela faz? Olhar o cardápio do dia, né, então ela entra lá no Instagram, no WhatsApp, vê qual que é o cardápio do dia dos restaurantes ali da praça para saber qual que interessa mais ela, tá. Então estou simplificando bastante essa jornada, mas a ideia é justamente, no planejamento a gente tentar ser muito sintético. Tá, e por último a conversão, né, como é que eles de fato decidem. Então conversa no WhatsApp da empresa, poderia ser colocado ali em consideração também essa etapa, não tem problema, né, mas as pessoas no grupo do WhatsApp da empresa falam onde é que a gente vai almoçar e tudo mais. E segundo, olhar as mesas disponíveis ali. Se tiver muita fila, né, se não tiver mesa disponível, a pessoa vai para outro restaurante, tá. E depois eu coloquei algumas estrelinhas aqui para marcar, né, o que que eu acho que é mais importante em cada uma dessas etapas. E aqui já começa a ficar muito claro pra gente, né, o que que
é importante no marketing e na jornada de consumo dessa persona, né. Então eu preciso ter muita presença na praça, eu preciso ter um cardápio diário, né, eu preciso estar presente no WhatsApp e eu preciso ter alguma maneira de sempre não ter fila e as pessoas possam sentar. Mas quando você sai da lógica do funil e você passa para a lógica do mapa de influência, onde você vai olhar os hábitos do consumidor, você começa a ganhar essa clareza muito mais profunda do que é importante. Por isso que o Google, tá, defende muito essa ideia dos mapas de influência, a BCG também defende muito essa ideia dos mapas de influência, né, e o Nubank, acho que foi um caso super famoso. Enquanto você tinha ali os bancos antigos, né, melhorando as suas agências premium, fazendo um cartão, mais chique e tudo mais, o Nubank provavelmente entendeu essa jornada de consumo e viu que para os clientes o que era importante mesmo era um aplicativo bom e um atendimento bom, né. Então ao invés de investir em agências físicas, eles criaram uma nova categoria, né, dos bancos digitais aí, e você sabe, dispararam muito na frente e ganharam muito mercado, tá. Então a gente sempre olhar pela lógica do nosso consumidor e não pela nossa lógica de materiais, não pelo funil. É por isso que o funil tem caído um pouquinho em desuso, tá. E esse então foi o nosso jornada de consumo, nosso mapa de influência, que eu acho que é muito importante constar aqui no planejamento. Agora, vamos parar e respirar um pouquinho fundo para se preparar para os próximos passos? Essa parte aqui ela é importante, tá? A gente já tinha combinado e a gente já tinha falado, e se você for reparar, tudo o que nós fizemos até agora teve um único objetivo, que era clarificar a estratégia da empresa. A gente ainda não começou a entrar nas ações, nem nas campanhas, a gente não está pensando o que fazer. A gente só está pensando em entender qual que é o objetivo mais importante para o negócio, entender como que essa marca vai competir no mercado e como que o cliente percorre o caminho até a decisão. A partir de agora, a gente começa a desenhar o plano de execução. E o primeiro passo dessa transição é a gente definir quais são as mensagens que a gente quer passar através da nossa marca daqui para frente e também como elas são diferentes do que o público já percebe hoje, tá? E essa parte ela pode ser desafiadora, porque na prática, a maioria das empresas não tem clareza sobre o seu próprio posicionamento real. E na verdade, existem 4 versões do posicionamento rodando ao mesmo tempo, tá? Existe aquele posicionamento que a empresa quer transmitir, né, os decisores querem, é o desejo, é o grande sonho, é o que elas querem mostrar sobre a empresa. Depois tem de fato o que ela transmite hoje, que é o que a comunicação consegue passar, às vezes ficou desatualizado, às vezes a equipe de comunicação não conseguiu traduzir exatamente a visão, né, nunca é exatamente a mesma coisa, tá. Depois tem o que os clientes percebem, né, sobre a empresa também, o que eles dizem quando a empresa não diz nada, tá. Então, quando a gente tem esse triângulo das 3 coisas, o nosso trabalho dentro do posicionamento aqui, é a gente buscar qual que seria o posicionamento ideal, tá. E o posicionamento ideal, de preferência, ele é o ponto onde a gente quer chegar, que une esses 3, né, mas é um ponto que não basta a gente desejar ele, tem que ser algo viável, né, algo que é estrategicamente sustentável. Então vamos dizer, por exemplo, assim, né, que a gente está trabalhando com o caso de Havaianas e a gente quer reposicionar Havaianas para ser algo praticamente de luxo, né, que você pode usar em bares, restaurantes e tudo mais. Se a gente for dar o salto inteiro de uma vez, a gente vai precisar de muita grana, muito investimento para fazer esse reposicionamento, tá. Então, o entendimento, né, do que é viável, do que é estrategicamente sustentável, ele fica muito visível nesse gráfico aqui, que é chamado do desafio do estrategista, tá? É um gráfico que eu gosto muito e vale a pena a gente, olhar ele aqui com cuidado. Então, o posicionamento ideal, ele tem que juntar 3 pontos, tá? E às vezes as empresas, sinceramente, demoram anos para chegar nisso aqui, tá? O primeiro desses pontos é assim, qual que é a visão dessa empresa? Qual que é o propósito, a capacidade, né, dos fundadores? Qual que é a visão dessa empresa? Esse é o primeiro ponto. O segundo, tem que ter um diferencial competitivo sustentável, né? Essa empresa precisa conseguir
fazer algo de diferente das outras, entregar algo que as outras não entregam, tá? E por último, também precisa ser uma oportunidade de mercado, né? Se ninguém quer comprar essa visão, se ninguém está disposto a pagar por esse diferencial, a gente tem uma estratégia falha. Então, para você ter uma estratégia de crescimento real, para você ter um posicionamento estratégico ideal, você precisa achar o ponto de equilíbrio entre esses três, tá? E aqui vai um pouquinho de arte, né? É realmente ter conhecimento externo de mercado, ter conhecimento sobre a sua concorrência, entender profundamente a empresa. É algo que você precisa de pessoas experientes trabalhando aqui para chegar nessa visão, né? Senão você fica com estratégias falhas, né? Só para a gente passar por algumas aqui. Se é só focado na visão da empresa, mas não tem um diferencial competitivo real em nenhum momento, é um visionário, né? É uma empresa que não vai para frente. Se a gente tem uma estratégia que tem uma oportunidade de mercado, ela está alinhada, né, com a visão da empresa, mas a gente não tem um diferencial real, é uma marca impostora. Ela pode crescer rápido, mas ela vai afundar, né? Se tem o diferencial competitivo, a empresa, a marca faz algo realmente diferente, de bom, é muito alinhado com a visão da empresa, mas a gente não tem uma oportunidade de mercado latente ali, tá? Isso é só um sonho, né? Talvez daqui 10 anos, 15 anos essa empresa dê certo, mas agora não. Se é só um diferencial competitivo, tipo algo muito genial, mas que não tem aplicação prática no mercado, né? E também não tem uma visão empresarial por detrás, é uma estratégia só do gênio ali. Tá? E por último a gente tem a da bugiganga também, né, que é uma coisa só baseada na oportunidade de mercado. Então a gente teve várias, do tipo Paleta Mexicana, agora tem o Labubu, teve Flash Tattoo, bateu ali rápido, uma oportunidade de mercado, e ela passou. Então esse é o desafio do estrategista, tá? É aí onde está o seu tempero, onde está o seu molho, né, enquanto navegador, enquanto equipe, ou na verdade o molho da equipe, né, assim, como um todo, é, de para onde que vai essa marca, para onde que vai essa empresa. E isso aqui me encanta. Então, isso aqui me encanta muito. Ferramenta 4, bandeira e voz. Agora que nós temos clareza sobre o objetivo da marca, o seu posicionamento e a jornada de consumo do cliente, chegou a hora de decidir o que nós queremos dizer e onde nós vamos dizer. Essa etapa é sobre foco comunicacional. Quais são as mensagens principais que precisam ser reforçadas? E em quais canais nós vamos trabalhar essas mensagens de forma consistente? Acima e abaixo da linha. Vamos relembrar aqui um conceito clássico, né, do marketing, que talvez você nem lembre mais, que é o above the line e below the line. Então, above the line são as comunicações em massa, as mensagens amplas, consistentes, que todo mundo vai ver, né, o que deve aparecer em toda a comunicação, especialmente nos canais de massa. E a below the line são as ações mais específicas, campanhas segmentadas, mensagens adaptadas que só um público vai ver e outros públicos não. No planejamento, o mais importante é a gente deixar claro qual que é a mensagem central, qual que é a nossa mensagem above the line, que precisa estar sempre presente em todas as comunicações. As campanhas de below the line, elas são importantes, mas elas não devem competir com a mensagem principal e elas podem ser muitas, né? E aí a gente pode desenvolver melhor essas mensagens de below the line nos briefings táticos, que é a última ferramenta aqui do nosso trabalho. Tá? Então, como que a gente vai pensar nessa mensagem? Essa mensagem não vai nascer do nada, né? Ela já veio de todo esse histórico da estratégia que a gente está. Então, a gente já sabe qual que é o objetivo, qual que é o nosso público, qual que é o nosso diferencial. A mensagem, nesse momento, ela já deve estar muito clara na sua cabeça, né? Então, a gente deve pensar qual que é o objetivo da empresa nesse momento, se ele está buscando penetração, fidelização, expansão da categoria, né? Isso vai mudar totalmente o que a gente vai falar. Qual que é o ponto de entrada do consumidor na categoria, né? O CPE, Category Entry Point. O que que ele leva em conta na hora de decidir? Quando a pessoa vai consumir esse tipo de produto ou de serviço pela primeira vez, né, o que que ela faz? O que está se passando na cabeça dela? Quais são os entraves? Aonde que ela vai pesquisar? Então a gente definir isso é muito importante também, né? E também o nosso diferencial percebido, o que que a gente quer reforçar, né, e que as pessoas lembrem. Então,
É justamente nessas 3 perguntas que mostra exatamente o que a gente precisa dizer em diferentes níveis. Vamos dar uma olhada então no nosso exemplo fictício, naquele restaurante, tá, que a gente está fazendo planejamento de comunicação. Isso que você está vendo aqui é um gráfico de Sankey. Se você não está acostumado a ver ele, né, um diagrama de Sankey, na verdade. E eu vou te explicar como ver, porque ele é muito útil para sua carreira de marketing, tá? Então, aqui na esquerda, nós temos como se fosse um gráfico de barras, dizendo quais são as mensagens principais que essa marca deve comunicar, né. Então, a altura das barras é mais ou menos a intensidade ou a força de cada uma dessas mensagens. Na direita, a gente tem outro gráfico de barras, mostrando quais são os canais que são importantes para essa marca, né, também com a altura correspondente. E aí a gente tem os pontos de conexão, tá. Então o que que a gente define por aqui? Por exemplo, a principal mensagem que a gente tem para passar por esse restaurante é que ele tem um melhor buffet de salada. Como que a gente chegou na conclusão de que essa era a melhor mensagem a ser passada? Lembra que a gente colocou que o público são executivos, que são fits e tudo mais, e a gente entendeu, né, conversando teoricamente com os consumidores, que esse era o principal diferencial. Então é o que a gente quer reforçar ali, tá. Então aonde que isso vai ser mostrado? Precisa ser mostrado na fachada do restaurante, né, as fotos de salada e tudo mais, e precisa ser mostrado também no digital out of home da praça, né, nos letreiros, nos LEDs e tudo mais. A gente precisa falar sobre isso, tá? A mensagem 2 é o cardápio do dia, né? A gente viu que é muito importante ali na nossa jornada de consideração do cliente, que a gente tenha os cardápios do dia. Para onde que vai isso? Para o Instagram, tá? E também para a lista de transmissão do restaurante, né, a segunda mensagem mais importante. A terceira, né, é sem fila com ar-condicionado, aonde a gente vai transmitir isso só através da fachada, tá. E a mensagem 4, né, a cada 10 compras você ganha um açaí de sobremesa, tem a ver com posicionamento saudável e tudo mais, isso vai ser só para a lista de transmissão, né, então, below the line. Então, para chegar, tá, nesse diagrama aqui de Sankey, das mensagens e da comunicação, é brainstorm, é conversar com as pessoas e tal. Mas o processo anterior que a gente fez de clareza, né, de estratégia, já deixa isso muito simples, tá? E eu adoro aqui o diagrama de Sankey para transmitir muito bem a mensagem, tá? Então é assim que a gente sugere, né, que você mostre para o seu time, que você mostre para todo mundo que está envolvido no planejamento estratégico, quais que são as prioridades de canais e de mensagem. E agora, finalmente a gente chegou no que a maioria das pessoas chamam de planejamento estratégico, que é simplesmente uma lista das tarefas que você precisa fazer, tá? Então, o que eu queria dizer é, imagina que você começa por aqui a quantidade de tarefa inútil que você vai colocar, a quantidade de ação, né, que não serve para nada e que só vai ocupar espaço, vai dar estresse para a equipe e não vai atingir os resultados. Por isso que a gente deixa praticamente por último, para fazer o cronograma e o budget, tá? Então, quando a gente começa a fazer essa lista de ações, a gente já sabe qual que é o objetivo que a gente quer atingir, como nós vamos competir, o que nós queremos dizer, em quais canais, e agora é simplesmente organizar isso no tempo de forma executável. O cronograma e o orçamento, eles começam a ganhar corpo, a estratégia, ela vira ação coordenada, tá? Então, como que a gente vai organizar? Eu gosto de separar em 4 tipos de ação, eu acho que fica muito simples e fácil de entender. O primeiro tipo de ação são as ações de materiais perenes, os itens que você produz uma única vez e usa por muito tempo. Por exemplo, um site, cardápio visual, catálogo, fotos institucionais, identidade de ponto de venda, etc. Tá? Depois você tem as campanhas perenes, né? As campanhas ou comunicações contínuas, sem data para acabar, por exemplo, cupom de primeira compra, combos fixos, mensagem de boas-vindas, ações que você vai fazer uma vez e elas vão rodar por muito, muito tempo, talvez até para sempre, tá? Terceiro, as campanhas sazonais, ações com início, meio e fim, voltada para datas específicas, né? Dia das Mães, um evento, férias de julho, semana da alimentação saudável e tudo mais. E por último, as ações always ons, né? Então, aquelas atividades que você tem que ter presença diária, contínua, atualização frequente, redes sociais, stories, cardápio e pushes, né? Então, eu acho que aqui a gente começa a ter uma prioridade do que cria base, o que é estruturante, o que é recorrente e o que é pontual, né? E eu sempre prefiro
dá preferência para as ações que são estruturantes, porque você vai fazendo elas e elas vão acumulando resultado ao longo do tempo. Claro que às vezes, né, a gente não consegue deixar de fazer um saque nas redes sociais, por exemplo, que é uma atividade diária, uma atividade always on, mas se você não fizer isso, você está queimando a marca, né? Mas então a gente começa a pegar ali os canais, fazer essa lista de ideias de ações e a classificar elas nesses 4 pontos, né? E aí, o que a gente vai fazer, tá? Até esse momento, ele já tem uma visão muito clara do que a gente precisa fazer, né, mas a gente vai tentar simplificar ainda mais, depois que a gente fizer uma primeira lista, né, com as ideias de ações em cada uma dessas, a gente vai tentar simplificar ainda mais e aplicar um teste que eu aprendi lá na estratégia da Escola Superior de Guerra, que é o teste EE. Se essa ação, ela é exequível, a gente consegue fazer isso, a gente tem os recursos disponíveis, a gente tem o tempo disponível. Se essa ação não for exequível, ela já deve ser cortada dessa lista, tá? E segundo, a gente vai fazer o segundo E, o segundo teste, que é: isso é realmente efetivo? Essa ação realmente vai nos ajudar a alcançar o objetivo principal? Se a resposta for não para qualquer uma dessas duas, você vai cortar ou adiar essa ação para o próximo planejamento. Aí você está vendo aqui que eu não estou falando, eu já falei isso diretamente algumas vezes, mas está vendo aqui que minha abordagem de planejamento estratégico e que eu recomendo que você faça é de foco, é você realmente focar no que precisa ser feito. É melhor você ter um plano simples, né, e que roda, do que um plano genial que não sai do papel. Tá? Então é muito nisso que a gente está focando. E aqui, claro, né, você vai adicionando nesses pontos embaixo os valores dessas ações. E você vai falar: ah, mas Tiago, eu não sei quais são os valores dessas ações. Provavelmente é um sinal de que você precisaria de uma ajuda externa para estar fazendo esse planejamento. É claro que você pode levantar e ter uma ideia de custos, mas se você está trabalhando com pessoas com experiência que já percorreram esses terrenos, elas já têm esses números de cabeça e conseguem em poucos minutos ali levantar esses possíveis custos, tá? Mas se você não tiver essa disponibilidade, essa visão, eu vou falar um pouquinho só sobre composição de orçamento, né? E sempre você pode ir na próxima etapa, que é o nosso bônus aqui, e fala sobre os briefings, né, que são os guias, e aprofundando as ações, tá? E depois voltar para essa tabela. Voltando aqui para o nosso exemplo fictício, né, como que ficou esse cronograma? Então, de materiais perenes, né, a gente vai ter que fazer a sinalização ali do ponto de venda, do nosso restaurante, as placas internas e tudo mais. Precisa refazer e atualizar também a campanha perene, né, de cadastros de novos clientes. Quando a pessoa se cadastra no CRM, recebe régua de automação, bônus no WhatsApp e tudo mais, a gente marcou para atualizar e refazer isso 2 vezes por ano. A gente vai ter as ações também de cardápio da estação, uma para cada estação, né, e always on também, cardápio diário nas redes sociais dentro daquilo. Então, quando a gente tem clareza, né, sobre a estratégia, até então fica muito simples a gente colocar isso no papel. Talvez aqui sim não caiba em um slide, tá? Dependendo aí da profundidade, mas lembra que o que a gente está tentando fazer é simplificar cada vez mais, né? E antes da gente entrar no item do budget, vamos falar aqui sobre esse item extra dos briefings, tá? Então, qual que é a ideia no planejamento? A gente ter um slide aqui para cada item, né, dessas ações que precisam ser feitas, só para deixar mais claro o que acontece ali, tá? Então, passar o contexto, quais são as peças necessárias, a mensagem-chave a ser transmitida, né, o público-alvo, as datas-chaves, os responsáveis e os valores estimados. Então, uma ficha rápida de um briefing que depois vai adiantar muito o processo. E aqui, de novo, isso já não faz tanto parte do planejamento estratégico, mas ajuda muito, né, a ter esse guia, ter essa visão e manter o time. Bom, vamos falar um pouquinho de finanças aqui, tá? Eu estou partindo do pressuposto que você já tem um orçamento, já tem um budget alocado. Alguém já chegou para você e disse: nós temos até X por ano para investir em marketing. Mas caso você não tenha isso ainda, eu estou colocando aqui na tela algumas referências, algumas sugestões de valores da porcentagem da receita que você recebe, né, para você investir em marketing, tá? Esses são valores mínimos. E aí eu queria dizer o seguinte, né? Se você está no momento de expansão, se você é uma marca agressiva, muitas vezes você precisa calcular
esse investimento baseado no que você pretende e você quer faturar e não o que você fatura hoje, né? Senão você vai acabar não saindo do lugar. Se a gente quer chegar em outro lugar, a gente precisa colocar gasolina antes e não depois, tá? Agora, geralmente, né, a dúvida que nós temos sobre investimento é em quais canais nós vamos alocar essa verba, tá? E aí tem uma calculadora que eu vou fornecer aqui para vocês no final, que é uma calculadora que eu fiz baseada nos estudos de Lebinet. Eles estudaram aqui, né, muito a fundo o quanto é o investimento ideal, que traz o melhor retorno em 2 tipos de canais, né? Então, primeiro os canais de construção de marca, que eles consideraram, por exemplo, rádio, televisão, são aqueles canais que servem mais para você ser visto, né, e a pessoa não consegue ter, muitas vezes, uma ação imediata ali de compra. E os canais de ativação de vendas, né, que são, por exemplo, aqueles canais em que a pessoa de fato vai comprar, por exemplo, um anúncio online já com botão de compra, ou então, né, algo direto no PDV ali da loja e tudo mais, tá? E nessa calculadora, você pode ir colocando todos os dados do seu mercado, qual que é o seu segmento, qual que é o seu tipo de negócio, qual que é o seu, sua estratégia, o seu diferencial, e ele vai te dar o melhor resultado de compensação de investimento a partir dos estudos do Lebinet e do Field, tá? Então fica muito fácil de você decidir aqui qual que é a porcentagem de alocação de investimento que você vai ter. Se você chegou até aqui, é porque você entendeu que o problema do marketing hoje não é só execução. É falta de direção, é falta de alinhamento, falta de contexto. Todo mundo correndo, entregando coisa, preenchendo planilha, respondendo briefing, mas pouca gente parando para pensar e se perguntar: onde é que a gente está indo mesmo? Por que isso importa? E como que a gente garante que todo mundo entendeu da mesma forma? Essa Masterclass foi criada para isso, para te dar as ferramentas, sim, mas mais do que isso, para mudar o jeito que você olha para o planejamento. Porque não adianta ter um plano lindo se ele não resolve os sintomas do dia a dia, rebriefing, retrabalho, desalinhamento, frustração com o time, resultados que não chegam. O que resolve isso é clareza, é foco, é uma liderança que sabe traduzir estratégia em ação coordenada. E é aí que entra o papel do navegador. Esse conceito não surgiu da teoria, ele veio da prática, de facilitar processos com empresas de todos os tamanhos e perceber uma coisa simples. Sempre que alguém segura o mapa e chama o time para desenhar a rota junto, o jogo muda. Estratégia muda o jogo. E esse alguém nem sempre é um CEO, nem sempre é o CMO. Às vezes é você. Sim, você que talvez não tenha um cargo mais alto, mas tem a visão, tem o repertório, tem a disposição para assumir essa responsabilidade. O navegador não é quem manda, é quem alinha, é quem dá contexto antes da correria, é quem cuida da direção enquanto todo mundo está focado na entrega. É uma postura, uma forma de atuar, um papel que qualquer um pode assumir, se tiver método, clareza e disposição para ouvir. Se você quiser se aprofundar isso na prática, eu posso te ajudar. Essa Masterclass é só o começo, mas o trabalho real acontece quando a gente senta com o time, escuta o que está acontecendo, desenha os objetivos juntos e transforma ideias soltas num plano que todo mundo entende e tem vontade de colocar em pé. Esse é o trabalho que eu faço como facilitador do planejamento estratégico. Não é uma consultoria que te entrega um documento pronto, é um processo de co-construção, com base no que sua marca já tem, no momento que ela está vivendo e nos desafios reais do seu mercado. Se fizer sentido para você, chama a minha equipe aqui, a gente marca uma conversa e vê se faz sentido caminhar juntos nessa próxima etapa. Porque no fim, o planejamento não é sobre prever o futuro, é sobre criar uma base forte o suficiente para adaptar o caminho com inteligência, quando o futuro inevitavelmente mudar. Toda empresa precisa de alguém que segure o mapa, e talvez essa pessoa seja você. Se for, eu posso estar com você nessa travessia.